E aí, queridos e queridas, né, alunos aí da OAB, como é que estão vocês? Estudando muito? Espero que sim, porque suspensão da exigibilidade sempre cai nas provas. Confia em mim, só dou dica bacana para vocês, viu? Então, a gente está analisando o artigo 151 do Código Tributário, as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ok? Suspensão da exigibilidade do crédito. Então, ou seja, aquelas situações perante as quais o crédito não pode ser exigido, o crédito não pode ser cobrado. A situação número 1, aí do artigo 151 do CTN, é a moratória, prorrogação do prazo para pagamento. Então, não vou falar da moratória. Agora eu vou falar com vocês, já falamos da moratória. Agora nós vamos conversar, por isso eu coloquei número 2 aqui, sobre o depósito do montante integral, tá? Não tem um artigo dentro do código para regular, detalhar esse depósito do montante integral, não é? Vai ser o código aqui nesse ponto, ele é nesse sentido auto-aplicável, vai ter uma lei de cada ente simplesmente para regulamentar aspectos procedimentais, em qual banco deve ser feito esse depósito, como é que se preenche a guia para o depósito, mas enfim, não tem um artigo dentro do código, tá? Então a base para a gente vai ser o artigo 151, inciso 2 do Código Tributário Nacional. Pega o código, vamos lá, animação total, hein? O depósito do montante integral, ele vai suspender a exigibilidade do crédito, porque pensa bem, se o sujeito passivo, ele faz o depósito do montante, isto é bom para ele, porque vai suspender a exigibilidade do crédito. Então, perante essa situação, o fisco não vai poder propor o quê? A ação de cobrança, a ação de execução fiscal. Também é bom para a fazenda pública. O Luciana, bom para a fazenda? Claro, porque na medida em que há um depósito do montante integral, caso a fazenda pública vença, ela vai ficar com o depósito. Ou seja, aquele depósito se converte em renda para a fazenda e assim o depósito é uma garantia que o fisco tem de receber o crédito tributário caso a fazenda seja vencedora na ação. Então, o depósito do montante integral é uma causa de suspensão da exigibilidade. Agora, atenção máxima, hein? O sujeito passivo para suspender a exigibilidade, pensa comigo até conceitualmente, o nome, é a suspensão da exigibilidade do crédito. O crédito é aquilo que o fisco entende ser devido. Então, para que haja a suspensão da exigibilidade do crédito, ou seja, o crédito é na ótica do fisco. Olha a súmula 112 do STJ. O depósito somente vai suspender a exigibilidade do crédito se ele for integral e em dinheiro. Ou seja, a fazenda está te exigindo 1.000. Você entende que só deve 500. Para você suspender a exigibilidade do crédito, você tem que depositar os 1.000. Pois o crédito é o que o fisco entende ser devido. Então, você tem que depositar tudo que ele entende ser devido. Luciana, eu posso depositar os 500? Pode. Mas a parte não depositada, evidentemente, não estará com a exigibilidade suspensa. Então, para você suspender a exigibilidade de todo o crédito tributário, raciocina comigo. Você tem que depositar tudo que o fisco entende ser devido. Então, por isso é que o STJ diz com razão que o depósito tem que ser integral. E é o depósito do montante. Então, ou seja, tem que ser em dinheiro. Ah, Luciana, mas eu não tenho dinheiro. Posso oferecer um bem, um outro bem, um apartamento, um carro, pedra preciosa? Aqui não. Porque você poderia até oferecer esses bens se já houvesse uma execução fiscal e você tivesse a necessidade, então, de nomear bens à penhora para poder embargar o processo de execução. Lei 6.830/80. Aqui nós não estamos falando de um processo de execução. Nós estamos falando de uma atitude sua, digamos, uma iniciativa do devedor para suspender a exigibilidade. Então, ele vai ter que fazer o depósito integral e em dinheiro. O depósito,
ele impede, olha que interessante, os efeitos da mora. Por quê? Porque raciocina tudo que a gente vem conversando aqui até agora. Se o depósito ele é integral, integral do que o fisco está lhe exigindo, e em dinheiro, a partir do momento em que você faz o depósito, é como se você tivesse deixado de estar em mora com o fisco. Porque a partir do momento em que você faz o depósito fica à disposição da autoridade julgadora. Qual autoridade julgadora? Administrativa, se o depósito for administrativo, ou autoridade judicial, se o depósito for judicial. Então, o sujeito passivo não pode mais, no curso do processo, levantar o depósito. Ah, me arrependi, quero meu dinheiro de volta. Não pode. E nem a Fazenda Pública pode levantar no curso do processo, somente se ela ganhar ao final do processo. Então, na medida em que você faz o depósito, é como se já fosse uma garantia para a Fazenda caso ela vença. Concordam? Tranquilo, né? Então, a partir da data do depósito, estão suspensos os efeitos da mora, ou seja, não irão mais incidir penalidade a partir da data do depósito, juros de mora, e aquele montante que foi depositado será corrigido, mas será corrigido pela instituição financeira onde foi feito o depósito, ok? O depósito, gente, atenção, impede os efeitos da mora. Eu coloquei juros, multa e correção. Correção a cargo do sujeito passivo. Não é ele quem é obrigado a corrigir. O dinheiro vai ser corrigido, mas pela instituição financeira onde foi feito o depósito. Não cabe ao sujeito passivo pagar essa correção monetária. Deu para entender? E sim, à instituição perante a qual foi feito o depósito. Vamos avançar. O depósito é sempre facultativo para o sujeito passivo. O sujeito passivo não pode ser obrigado a depositar. O depósito é uma faculdade, se ele puder e se ele quiser depositar, para suspender a exigibilidade e para evitar os efeitos da mora, tá? Então, o depósito é facultativo para o sujeito passivo. Ele pode ser administrativo, como eu já havia dito, ou pode ser judicial. E se a decisão final for favorável à Fazenda Pública? Dá uma olhada para mim no artigo 156, inciso 6º. 156, inciso 6º. Olhem aqui. 156, inciso 6º. Se a decisão final for favorável ao fisco, pensa, você ingressou com uma ação judicial, fez o depósito do montante integral para discutir o crédito tributário com a Fazenda Pública e perdeu. O que aquele montante, o que vai acontecer com aquele montante depositado? Vai se converter em renda para a Fazenda Pública. E convertendo-se em renda da Fazenda, vai extinguir o crédito tributário, ok? Agora, se você ganhar, o sujeito passivo depositou e ele ganhou, o que vai ocorrer? Ele vai levantar o depósito, ele vai pegar o dinheiro de volta, ok? Ele vai levantar o depósito, tudo bem? Vamos avançando, mais uma causa de suspensão da exigibilidade, né? Eu coloquei aqui número 3, que é justamente o artigo 151, inciso 3º do Código, que são as reclamações e os recursos administrativos. Nós sabemos que o direito ao recurso administrativo é um direito fundamental, previsão no artigo 5º da Constituição Federal, né? Uma garantia para os litigantes em processo judicial ou processo administrativo. Nós estamos aqui falando do processo administrativo. Agora, é uma garantia constitucional, o Código diz que enquanto você recorreu, ou o próprio fisco recorreu, porque vejam, pelo artigo 145 do Código, quem é que tem legitimidade para recorrer? O sujeito passivo, se ele quer contestar, se ele quer contestar, né? Enfim, se ele não concorda com o crédito tributário que está sendo dele exigido, ou a própria Fazenda também pode recorrer de ofício ou nas situações descritas na lei para rever os seus atos,
o poder de quê? De revisão dos seus atos administrativos. Então, a legitimidade pelo artigo 145 é do sujeito passivo, mas é também do fisco. Enquanto estiver acontecendo esse processo administrativo, essa discussão quanto à existência do crédito tributário, quanto ao seu valor, quem é o sujeito passivo, a Fazenda não pode exigir o crédito. O crédito fica com a exigibilidade o quê? Suspensa. Claro que se ao final do processo administrativo o sujeito passivo ganhar, artigo 156, inciso 9º, o sujeito passivo ganhou, extingue o crédito tributário. A Fazenda concordou com seus argumentos. Agora, se a Fazenda ganhar ao final do processo administrativo, ou o sujeito passivo não recorreu, ou recorreu e perdeu, ou a Fazenda recorreu de ofício e manteve o lançamento, enfim, a Fazenda ganhou. Ela entende que há crédito tributário. Ora, aí vai começar o prazo para a cobrança do crédito. Acabou a fase administrativa e o fisco, então, vai ter um prazo, que nós vamos chamar de prazo de prescrição, para cobrar, para exigir judicialmente o crédito tributário, ok? Fechando, venham comigo aqui sobre aquela questão do depósito, que o depósito é uma faculdade para o sujeito passivo. Guardem para mim, por favor, duas súmulas importantíssimas. Súmula 373 do STJ e a súmula vinculante 21 do Supremo. Súmula vinculante 21 do Supremo e súmula 373 do STJ. As duas, em síntese, vão dizer o quê? Da inconstitucionalidade da exigência de depósito para que o sujeito passivo possa questionar o crédito tributário como uma condição de admissibilidade do recurso administrativo, ok? Então, atenção, súmula vinculante 21, súmula 373 do STJ, o depósito é uma faculdade para o sujeito passivo. Vamos à questão. José dos Anjos ajuizou uma ação anulatória de débito fiscal após realizar o depósito do montante integral do crédito, que busca anulação. Então, ele ajuizou uma ação anulatória e realizou o depósito do montante integral. Nesse sentido, julgue o item a seguir. Separei um item aí deste exame da OAB para a gente poder analisar. O depósito prévio do montante integral produz os efeitos de impedir a propositura da execução fiscal da ação de cobrança, bem como evita a afluência dos juros de mora e a imposição da penalidade. E aí, o que vocês me dizem? Item o quê? Correto. Maravilha, não é? Exatamente isso. Por quê? Porque o depósito, ele impede a cobrança por parte do fisco e ele impede os efeitos da mora. Lembrando que o depósito é sempre uma faculdade, súmula vinculante número 21. Um grande abraço, ótimos estudos, até breve. Tchau.